Sejam bem-vindos a este vídeo. A notícia que eu iria praticar português de 1 hora cada dia. Isso não aconteceu ontem, nem aconteceu o dia antes de ontem. Então, eu queria melhorar isso. Fico cansativa, me sinto cansada, tive sono. Ah, bom, não sei o que falar comigo, mestre. É um pouco chato que só vou falar das coisas que eu quero, ninguém vai me perguntar algo, ninguém vai testar minha habilidade, mas não tem jeito. Vou falar de uma coisa que aconteceu bem, que eu aprendi bastante. Então, ah, tínhamos por tempo com minha mãe, minha avó, com as pessoas da aula e algumas pessoas de outra aula. Então, quando a gente deixou o bus, então o irmão que era o encarregado da excursão disse que a hora de volta era às 2 da tarde. Então, minha mãe imediatamente disse: Mas poderíamos ficar mais tempo até as 4 da tarde? Ela era bem forte em suas opções, era firme, mas não estava gritando nem nada assim. Então, eu disse também porque eu gosto de ir o tempo, gosto de ficar ali, agora que eu recebi minhas investiduras, quero ficar lá todo o tempo, o máximo possível. Então, ele, zangado, e levantou suas mãos e disse: Não sei, porque eu não sou membro dessa ala. Ah, e assim, então, a coisa ficou meio confusa, mas a gente entrou no templo, mas ao sair, ao saírem, ah, algumas pessoas não disseram que a hora de voltar iria ser às 2 da tarde. Então, eu fiquei zangada, porque eu queria ficar mais tempo lá. Contrato com o motorista, porque tínhamos que voltar às 2 da tarde, mas ele disse que era flexível com o horário. Então, bom. E depois, a pessoa encarregada da, da viagem chamou o líder de fórum de elders de nossa ala, e ela chamou meu pai. E a coisa foi um pouco mais, ficou mais grande do que realmente aconteceu. Então, foi bem esquisito para mim. A esposa dela também estava com raiva. Ela estava falando comigo, compartilhando o seu ponto de vista. Então, ela disse que uma vez, quando eles voltavam, eles voltar, eles voltaram do templo e o ônibus se ganhou. Então, elas tiveram que esperar até às 6 da noite e ainda estavam na rua. Então, eles disseram, bom, ela disse que não queria que isso acontecesse e que as irmãs mais velhas, que elas tinham muitos problemas de saúde, que eu disse isso porque era jovem, mas interessantemente, as irmãs velhas, elas queriam ficar mais tempo no tempo. Ademais, elas, elas,
os assentos do ônibus eram bem confortáveis, em comparação com com muitas viagens que já tivemos, que os assentos não têm o chão, são bem duros, bem horríveis, que eu tinha problemas na coluna quando eu viajava, e pior as irmãs mais velhas, mas isso foi o que aconteceu. Então, bom, ela não quis e ele ficou com raiva toda a viagem de volta. Eu estava normal, somente estava triste. Ninguém pode tirar de mim o espírito que sinto no tempo. Se eu permitirem que isso aconteça, é minha culpa, é minha responsabilidade. Mas sim, fiquei um pouco decepcionada com os líderes do sacerdócio em geral. Eu pensei, poxa, ele fica zangado porque a gente quer ficar mais tempo no templo. Mas uma coisa é certa, a hora já estava definida, mas o motorista era bem flexível com isso. Então, eu pensei muito no exemplo. Eu tinha duas visões desse acontecimento, desse evento. A primeira é que os poderes do sacerdócio têm que ser exercidos baixo humildade. Então, eu me lembrei de. Não, eu assisti um vídeo da igreja ao respeito quando Brigham Young, eles estavam prestes a sair de Nabu e os irmãos chegaram lá e lhe disseram que eles queriam entrar por uma última vez no templo, que ele disse, não, a gente precisa ir embora, ah, pegue seu carromato e suas carromato pertenças e comece sua viagem. Mas a gente ficou ali. Então, o Brigham Young se comoveu e eu disse, irmãos, vamos entrar no templo por uma última vez. E a gente entrou. Então, pensei que algo assim aconteceu. Acho que a experiência poderia ser muito diferente se ele tivesse escolhido ficar mais tempo no templo. Interessantemente, ele já estava fora. Ele ficou ali fora o tempo todo. Quando eram as 2 da tarde, o ônibus nem tinha chegado lá. Ele chegou com umas 2h30. E ela e sua esposa foram os últimos em subirem ao ônibus. Então, os que estavam bem apresurados para chegar foram os últimos em subir. Bem interessante. Então, isso, mas outra coisa que aprendi é que eu tenho que ser humilde e deixar que as pessoas errem ou aceitar a vontade dos que estão liderando, mesmo se eu não tiver a razão. Bom, acho que eu simplesmente compartilhei meu ponto de vista. Eu queria ficar mais, mas acho que simplesmente aceitar a hora de voltar tinha sido a melhor opção nesse momento. Acho que em nenhum momento eu faltei o respeito. Sim. Bom, eu só disse, seria muito melhor voltar às 4 da tarde e aproveitar o tempo aqui. Melhor às 4 da tarde. Eu estava assim. Mas acho que, não sei, eu não considero que minha intenção era faltar o respeito. Então, eu pensei quando os irmãos de raça negra não eram permitidos entrar no templo, nem receber o sacerdócio. Eles podiam batizar, eles podiam frequentar a igreja, pagar o dízimo, um monte de coisas. Então, aprendi também que, mas eles não podiam.
e não existia alguma razão bem clara pelo motivo dessa restrição. Então, aprendi que muitos irmãos, mesmo assim, ficaram firmes na fé. Eles até, até, mo- até se moveram no vale de Lago Salado para viver perto do templo. E eles foram negados essa oportunidade de entrar. Então, eu disse, se eu tivesse sido uma dessas pessoas, eu seguiria na fé, eu tivesse permanecido firme nas minhas convicções, nas minhas crenças, ou tivesse ido embora, ou tivesse ficado com raiva, zangada, chateada, frustrada. Frustrada? Mas isso que os líderes de sacerdócio têm que exercer isso com humildade e também que eu tenho que respeitar as decisões que eles tomam. É você, bom, eu posso ter meu ponto de vista, acho que não tem nada errado com isso, mas apoiar, não julgar. Justamente eu ainda estou triste porque eu queria estar mais tempo no templo, eu queria ficar mais tempo, nossa, mais tempo no templo, não consegui, assim é a vida, não tem jeito, eu estou muito emocionada por minha missão. Assistir vídeos só para praticar minha habilidade de falar, mas eu gostaria de falar com alguém, seria muito mais interessante. Mas acho que quando eu falo, eu descobro as palavras que não sei, que não estão certas, como dizer certas coisas. Eu estava assistindo o vídeo que eu gravei, o vídeo anterior, e me di conta que minha habilidade de falar é bem lenta. Acho que falo muito mais rápido em inglês com muita mais naturalidade. Então, essa mesma naturalidade e o mesmo sotaque, a mesma pronúncia, eu quero ter para o português. Porque eu assisti o vídeo, eu falo bem, a gente vai me entender, as pessoas vão me entender, não tenho dúvida disso, mas acho que é bem lento. Por exemplo, eu vou falar inglês agora. If I speak in English, I feel like I can be myself, I can talk whatever I want to. Mas quando eu falo em português, às vezes tenho que pensar bastante nas palavras que vou dizer, nas palavras certas. Eu tento imitar o sotaque brasileiro, tento aprender coisas novas. É bem difícil, acho que gostaria de praticar com alguém, mas isso não vai acontecer. Eu não tenho amigos brasileiros, mas é isso. Então, tenho meu caderninho aqui. Então, depois vou pesquisar o que eu quis dizer com a ajuda de AI, de inteligência artificial, de AI, EA, IA, com a ajuda de IA, IA, não sei, e, e depois eu vou adiar essas palavras no teleembarque para aprender muito mais. Bom, é isso. Tô com muito sono. Eu sei que tenho que estudar, mas não sei muito vontade, tipo assim. Mas isso, então, obrigada por assistirem o vídeo, por assistir o vídeo. Não faço ideia, mas me sinto feliz que eu vou servir no Brasil. Espero que as coisas de meu visado saiam do jeito correto. E então, valeu. Tchau.